Será que realmente você sabe o que é seguir a Cristo? Será que realmente você tem o seguido e tem pregado a sua mensagem? Meu nome é Gabriel e o intuito desse vídeo é trazer um pouco a mensagem e relembrar o que é realmente seguir a Cristo e incentivar você também a ministrar o Evangelho, a pregar a palavra do Senhor através desse vídeo. Então vem comigo e vamos mergulhar na palavra do Senhor. Quero que vocês abram comigo em Lucas 9:23. Eu vou dar início a esse vídeo trazendo essa leitura de Lucas 23. É uma palavra forte, mas diz exatamente aquilo que eu vim ministrar aqui hoje, que é seguir a Cristo, e pós diretamente ministrarei sobre pregar a mensagem de Cristo. Creio que é um versículo chave para aquilo que nós vamos aqui aprender juntos. Em Lucas 9:23 diz: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É interessante aqui quando o Senhor diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu creio que todos nós temos um entendimento claro desse versículo, porque muitas das vezes a gente ouve esse versículo várias vezes na igreja, ou as pessoas postam bastante esse versículo na internet, no Instagram, em alguns lugares por aí, porque ele é um versículo bem comum, é um versículo que a gente vê bastante. Mas eu creio que a realidade de hoje, eu acho que as pessoas não têm uma compreensão completa do que realmente é negar a si mesmo, do que é realmente seguir a Cristo. Então esse é o intuito desse vídeo, trazer uma visão um pouco do que é seguir a Cristo. Então vamos fluir nisso. O que seria realmente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Cristo? Primeiramente, para seguir a Cristo, você deve ter esse desejo de segui-lo, assim como está descrito nesse versículo que acabamos de ler. Então vem negar a si mesmo. Então negar a si mesmo diz algo sobre negar as suas próprias vontades e negar quem você é. Não se diz sobre que um seguidor de Cristo é apenas aquele que vai a todos os cultos, é aquele que está em todos os eventos, ou é aquele que está em todos os ministérios, mas se diz sobre uma pessoa que nega as suas próprias vontades, que nega a sua própria vida para viver aquilo que Cristo tem para ela, aquilo que Cristo preparou para que ela vivesse. Então, quando Jesus diz que você quer me seguir, negar a si mesmo, é isso que Cristo está nos dizendo. Olha, se você quer me seguir, você precisa negar o seu desejo, você precisa negar o seu desejo da carne. Vai ser necessário você negar alguns sonhos, vai ser necessário você negar algumas amizades, vai ser necessário você negar alguns ministérios que talvez você queira fazer parte, vai ser necessário que você negue algumas coisas que talvez você goste muito, e você vai precisar carregar isso durante todos os seus dias. Você precisa carregar a sua cruz, as suas dificuldades, as suas lutas todos os dias, os seus problemas, e continuar me seguindo e continuar indo no caminho. Quero reforçar ali que em João 12:26, não precisa abrir, mas se você quiser abrir também rapidamente, se você conseguir, em João 12:26, eu vou ler, está escrito: Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Interessante aqui é que se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. Então aqueles que são discípulos do Senhor são aqueles que servem, mas aqueles que servem negando as suas próprias vontades e caminhando, carregando a sua cruz, lutando a sua vida diária com as suas dificuldades, com os seus problemas. Mas são aqueles que onde o Senhor está, eles estarão. Onde o Senhor ir, eles irão. Então, seguir ao Senhor se diz sobre servi-lo, negar as suas próprias vontades, mas também ir aonde o Senhor vai. Estar com o Senhor em todos os momentos, estar com o Senhor na sua escola, estar com o Senhor na sua igreja, estar com o Senhor na sua casa, estar com o Senhor na rua, estar com o Senhor independente do lugar que você esteja. Seguir a Jesus é estar com Jesus exatamente todo o tempo da sua vida. A cada momento você está com Jesus e você continua ali. Eu preciso caminhar com Jesus e continuar seguindo o caminho que Ele propôs para mim,
continuar seguindo o caminho que Ele me ensinou, continuar seguindo o propósito que Ele determinou para você. Então a gente entra ali que para seguir a Jesus, para caminhar com Jesus, para estar com Jesus, não existe outro caminho do que negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades. Negar a vontade de estar no Instagram por muito tempo, negar a vontade de estar no YouTube por muito tempo, negar a vontade de comprar algumas coisas, de fazer algumas coisas que a gente tem vontade de fazer. Todos nós que somos cristãos e filhos do Senhor, nós vivemos essa luta contra nós mesmos e nós vamos continuar vivendo essa luta por muito tempo, porque nossa carne ela nunca vai parar de desejar os desejos da carne, né? Mas nós precisamos fortalecer o Espírito, para que o Espírito vença a carne. Então a gente finaliza essa parte e entra para a parte de pregar o Evangelho, porque quem segue a Jesus prega o Evangelho. E ele não precisa necessariamente pregar o Evangelho com palavras, mas quem segue a Cristo prega o Evangelho com a própria vida, com a própria essência de quem ele é. Ele prega o Evangelho da forma como ele anda, da forma como ele fala, da forma como ele compartilha alguma coisa, da forma como ele simplesmente existe, a sua própria vida ministra quem Cristo é. Porque eu disse lá atrás, em João, que quem quer ser discípulo do Senhor serve Ele e está onde Jesus está. Então nós caminhamos com Jesus e nós nos parecemos com Jesus. Nós transcendemos sobre nossas vidas quem é Jesus para as pessoas. E essa é a maior forma e a forma mais poderosa de ministrar. É com o nosso próprio exemplo de vida, com o nosso próprio exemplo de quem nós somos em Cristo e de quem Cristo é em nós. Não existe uma forma mais poderosa do que você ministrar o Evangelho para alguém, do que você trazer essa pessoa para perto e mostrar quem você é, quem Cristo é em você. Não existe, para mim, outra forma a qual eu tenho tido mais facilidade para ministrar do que trazer as pessoas para perto e mostrar quem Cristo é, através das minhas atitudes, das minhas palavras, da minha forma de reagir com alguma adversidade, com alguma situação na igreja que acontece, com alguma situação no mundo. Para mim, essa é uma forma excepcional de ministrar quem Cristo é. Então eu queria que vocês abrissem em Tiago 1:22. Na verdade eu não sei se vai dar tempo de vocês abrirem, nem sei porque eu estou pedindo para vocês abrirem, mas aqueles que quiserem ler depois esses versículos que eu estou citando aqui, eles são versículos de valores que, se vocês tiverem tempo para ler um pouco depois, vai ser interessante para que vocês conheçam mais a palavra do Senhor e possam mergulhar num lugar mais profundo daquilo que eu estou ministrando aqui. Em Tiago 1:22 vai dizer: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então aqui a palavra já diz, olha, vocês não podem só ouvir a minha palavra, vocês precisam colocar a palavra que vocês escutam em prática. Vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês têm escutado de mim. Então, aqui nós vemos que, olha, vocês têm um convite a praticar aquilo que vocês têm aprendido, aquilo que vocês têm aprendido na igreja, aquilo que vocês têm aprendido em secreto. Vocês precisam colocar isso em prática, e é em prática em nossas vidas. O tempo todo nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na nossa igreja, como ser um filho de Deus, como caminhar como um filho de Deus, obedecendo, servindo, sendo humilde. Nós precisamos colocar essas coisas em práticas. Afinal, o Senhor Jesus vai nos dizer ali através da sua palavra em Lucas que Ele nos deu autoridade. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade, não foi à toa. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade para que nós ministremos a sua palavra, para que nós coloquemos a sua palavra em prática e alcancemos os corações que precisam ser alcançados, e alcancemos as pessoas que precisam ser alcançadas através da palavra de Deus, através daquilo que nós temos aprendido, através das nossas próprias vidas. Então, meu irmão, essa tarde, essa manhã, nessa noite, eu não sei a qual momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero que você tenha entendido nesse pequeno vídeo, de uma forma bem simples, eu tentei explicar que o Senhor Jesus, Ele tem um convite a segui-lo, e para segui-lo a gente precisa negar a gente mesmo e carregar a sua cruz. Mas o Senhor também tem um convite para que nós pratiquemos aquilo que nós temos aprendido. E ainda mais praticando aquilo que nós temos aprendido, o Senhor tem um convite para que a gente ministre a sua palavra
Pregue a sua mensagem com exemplo da nossa própria vida, com exemplo de quem nós somos no Senhor e de quem o Senhor é em nós. Nós precisamos compreender que a vontade do Senhor não é apenas que a gente aprenda, mas é que a gente ministre. A gente é como uma fonte que recebe a água do Senhor e que nós precisamos transbordar essa água para as outras vidas. Entende que quando o Senhor nos ensina algo, o Senhor não quer que a gente guarde esse algo. O Senhor Jesus morreu na cruz por um propósito, Ele nos deu autoridade por um propósito, e o Senhor Jesus nos deu isso para que a gente leve a mensagem, para que a gente entregue a mensagem. Então, se você sente que o Senhor Jesus, nesse tempo, tem para você, que você ministre a palavra do Senhor, se você ainda não consegue ministrar com palavras para as pessoas, se você ainda não consegue, às vezes, ter o meio de subir no altar para ministrar para os próprios irmãos, ministre a palavra do Senhor com a sua própria vida. Ministre a palavra do Senhor com a sua própria vida, com quem você é. Então eu quero que você reflita, que você depois mergulhe no Senhor e ore ao Senhor. Olha, Senhor, será como eu consigo ministrar a palavra do Senhor através da minha própria vida? Que o Senhor me ensine a ministrar a sua palavra, Pai, de forma simples, para que as pessoas alcancem a tua presença, alcancem o Senhor. Me ensine, Senhor, a ser um verdadeiro seguidor do Senhor, aquele que nega as suas próprias vontades. Eu não quero ser apenas um jovem que vai em todos os cultos ou que está em todos os eventos, mas eu quero ser um verdadeiro seguidor do Senhor. Eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Eu quero ser aquele que carrega a tua palavra e o evangelho que transforma. Então, meus irmãos, isso é o que eu queria trazer para vocês de uma forma simples e clara. Que essa mensagem alcance o coração de alguém e que essa pessoa sinta-se impulsionada a ministrar o evangelho e ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te capacite a ser um ministro do evangelho e um verdadeiro seguidor de Cristo. Glória a Deus.